Oi! Agora todos os meus vlogs estão começando em fins de tarde e eu tô achando isso uma delícia. Tá batendo um solzão, né, galera? Mas é o aesthetic do vídeo, porque nesse vídeo aqui de hoje eu vou misturar duas coisas que eu queria muito fazer. Uma delas é fazer um vídeo lendo como a Rory Gilmore, que são vídeos bem comuns que eu já vi várias pessoas fazendo e acho bem legal porque puxa uma estética mais Dark Academia, uma coisa mais clássica. A Rory, ela é uma personagem de Gilmore Girls, da série Gilmore Girls dos anos 2000, acho que começou a passar em 2004. E eu assisti quando eu era criança e tava reassistindo agora, então por isso que me deu essa vibezinha, assim, essa vontade. E também porque eu tô participando da maratona organizada pela Ju, do Juan Books, que é a maratona Outono Dark. Então é uma maratona que mistura muito essa alegoria da Rory, essa coisa mais assim, do estudo, Dark Academia, tons terrosos, outono, marrom, folhas caindo, solzinho de fim de tarde. Então é exatamente isso que eu vou fazer aqui no vídeo. Vou ler os livros que eu separei pra ler na maratona aqui com vocês. Fechei a janela porque eu não tava enxergando mais nada, mas a minha ideia pra esse vídeo é a seguinte: eu vou pegar dois livros aqui pra ler na maratona, que um deles tá na lista de leituras da Rory, que é uma lista bem famosa, que tem uns 300, 400 livros na lista, que ela leu durante a série, ou que ela citou que ela leu, algo assim. E um dos livros que tá nessa lista é A Casa dos Espíritos, que coincidentemente, porque eu não sabia, não me lembrava, ele tá na minha meta de leituras do ano, nos 25 livros pra ler antes dos 25 anos. Então eu aproveitei e já juntei as duas coisas e vou começar a ler esse livro aqui com vocês no vlog. Só que pra dar aí mais uma alimentada no lado Dark Academia, uma coisa mais assim, um ambiente escolar, mistérios, eu separei aqui um livro que a Rory não leu, mas que talvez ela poderia vir a ler algum dia, que é If We Were Villains, que é como se fôssemos vilões, aqui a tradução pro Brasil ficou o título. Eu vejo muitas pessoas elogiando esse livro, então eu vou aproveitar a maratona Outono Dark, que eu acho que super combina com a estética desse livro aqui, para fazer essa leitura aqui, porque esse aqui é um livro encalhado que eu comprei, ele é um livro em inglês, e eu não li ele justamente por conta disso até agora, mas estaremos lendo nesse momento. Essas aqui então são as leituras que vocês vão me ver fazendo nesse vídeo, então vamos lá, porque pelos próximos momentos eu vou estar lendo mais ou menos como a Rory Gilmore. Mas antes, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like de vocês no vídeo e me contarem aí nos comentários quais livros da lista da Rory que vocês já leram. Que eu e a Rory não temos um gosto tão semelhante, eu acho, mas vamos descobrir se eu gosto também de Isabel Allende com A Casa dos Espíritos. Vamos lá! Oi, hoje já é outro dia, eu tô aqui pra comentar o que eu já li de If We Were Villains, que é como se fôssemos vilões. Cheguei na página 145, começando aqui o terceiro ato, por causa que esse livro ele é dividido em atos. E eu tenho muitas considerações pra fazer, tá? Primeiro, no início do livro eu tive um pouquinho de dificuldade de me habituar, mas foi uma coisa muito rápida. Geralmente eu vou ler os livros sem saber nada da sinopse. Foi exatamente isso que eu fiz com esse livro, não sabia nada sobre a história, sobre a sinopse. Agora eu já entendi tudo que tá acontecendo. Inclusive tem muita coisa acontecendo. A gente começa a história com um prólogo, porque esse livro aqui ele tem muita conexão com a arte, com a história, com Shakespeare, teatro, porque a gente acompanha 7 estudantes de teatro que estão fazendo uma peça. Essa existência, assim, do meio acadêmico, essa existência da rivalidade entre eles e como que eles se portam uns com os outros é algo que enfatiza ainda mais e deixa a gente ainda mais, assim, no medo, na vontade de saber o que aconteceu. Porque já no início da história a gente descobre que aconteceu um crime. E nesse primeiro prólogo, porque tem vários prólogos aqui na história, cada ato tem um prólogo a princípio, até agora foi assim, a gente descobre que um desses estudantes, desses 7 estudantes, que é o Oliver, que é o nosso protagonista, é através da ótica dele, do protagonismo dele, que a gente vai conhecer toda a história e toda a verdade. Ele foi preso e tem que pagar por esse crime, que a gente já vai entendendo que não foi algo assim que foi ele que cometeu, é algo bem sinistro, mas eu não sei o que aconteceu
aconteceu ainda. Esse é um dos mistérios do livro. E nesse mesmo prólogo a gente já descobre que o protagonista tá sendo solto agora, depois de 10 anos que ele ficou preso. E também é através da verdade que ele vai contar pra um cara ali que participou da investigação. O cara agora saiu da polícia e ele pediu que o Oliver contasse a verdade porque ele é capaz de conviver com a verdade. Então, depois desse contato dos dois, a gente vai acompanhar aí o presente, que no caso é o Oliver, interagindo com esse cara que é Colborne, o nome dele, não sei pronunciar, enquanto acontecem cenas do passado, porque o livro é dividido em cenas. Eu acabei lendo mais um pouquinho agora enquanto os cachorros latiam, tá? Então o livro é dividido em atos, acho que são 4 atos, a história não tenho certeza, e em cenas como essa aqui. Essa aqui é a cena 4 do ato 3. Então tem muita essa referência ao teatro, à dramaturgia, é tudo muito épico, muito trágico, muito grandioso, sabe? Porque os personagens, eles são assim. As interações deles são assim. E é um livro bastante sobre os personagens. Existe até uma brincadeira ali com as peças que eles fazem, as personalidades de cada um desses 7 e também os personagens que eles interpretam. É bem interessante essa parte, achei bem legal e tô gostando bastante. Ele tem uma vibe bem gótica, bem trevosa, bem investigação mesmo. E ele tem muito aquela pegada assim que a partir do momento que a gente sabe que algo aconteceu, que é desde o início do livro, tudo, qualquer pequena farpa, comentário ridículo, comentário idiota, confusão que acontece ali entre esses 7, a gente já fica pensando, putz, é agora, vai acontecer agora, não, é agora. E a gente sabe que algo aconteceu pro Oliver sair como culpado da história porque só ele foi preso. A gente vai ver lentamente, eu achei que não é uma narrativa muito rápida, mas isso não me incomoda porque tá funcionando muito bem pra estética que o livro tem. Tudo se desenrolando, a gente entendendo que a história se passa lá em 97, não era nem nascida ainda. Então eu acho que esse aqui é um prato cheio pra quem gosta de teatro, artes, literatura, ode ao trágico, à tragédia, ao drama, sabe? Eu acho que a Rory ia gostar muito desse livro. Sem contar que tem muita referência a Shakespeare, a literatura também, porque tem muito estudo, eles fazem as peças, a gente vê eles ensaiando, é bem legal. Mas a gente acompanha aqui tudo da ótica do Oliver, então a gente fica meio restrito a entender o que ele tem pra falar, a verdade dele que ele vai contar pra gente. Já aconteceu muita confusão entre os personagens, aqui a gente tem vários personagens, isso acaba me confundindo um pouquinho, mas esses estereótipos de cada um deles, assim, porque cada um é um, sabe? O distraído, o chato, a legal, uma coisa assim, sabe? Estereótipos mesmo, acabam ajudando a gente a visualizar melhor cada um deles e a entender qual que é o papel deles na narrativa. Porque sim, existe essa brincadeira aqui também que a autora faz e eu acho bem interessante. Então agora eu vou continuar porque eu já falei demais e eu tô gostando bastante do livro. Até falei ontem de noite que talvez possa ser um 5 estrelas favoritado, não sei. Eu gosto bastante de livro de investigação. Até agora eu não achei muito inovadora a questão assim da investigação. Tem muitos elementos que eu já vi em outros livros, mas aqui o diferencial mesmo é a questão da arte, a forma como ele é escrito em cenas, atos. E também eu queria falar que a escrita tá muito boa, eu tô lendo em inglês, e mesmo assim eu tô conseguindo entender muito bem. Tô conseguindo entender muito mais do que eu achei que eu ia entender, porque o idioma é uma barreira pra mim também, mas por enquanto tá bem tranquilo, tô 100% engajada no livro. E uma coisa que acontece muito quando eu tô lendo em outro idioma, principalmente em inglês, é que passa uma cena, eu não entendo 100% ela, e aí mais adiante o personagem escreve alguma coisa sobre isso, fala alguma coisa, faz um comentário, aí eu consigo entender completamente o que aconteceu antes. Já aconteceu isso aqui nessas páginas. Eu vou terminar de ler o ato 3, que vai mais ou menos até aqui, e quando eu terminar de ler eu volto pra gente comentar mais um pouquinho, porque eu não quero dar spoiler pra vocês, e também vou começar a ler A Casa dos Espíritos, que eu tô empolgadíssima pra ler, mas por enquanto tô adorando esse livro aqui, vamos ver o que vai acontecer. Tô quase terminando o ato 3, e assim, começou a dar tudo errado, já aconteceu o que tinha pra acontecer, já tá o caos tomando conta da leitura e tá muito boa, muito instigante, eu tô querendo descobrir o que aconteceu, o que vai acontecer, e eu tô lendo muito mais rápido do que eu achei que eu ia ler, é sério, olha só, falta pouquíssimo pra terminar o livro daqui a pouco já também, bem pouquinho. Eu não sei qual é a palhaçada que fizeram esse livro aqui com alturas diferentes as páginas, olha, não sei porquê, mas é isso aí, vamos continuar e vamos terminar esse livro aqui porque, meu Deus, olha que coisa linda. A autora M.L. Rio. Vamos continuar aqui então, porque tá quase lá. Meu Deus, capa linda também. Então, pessoal, chegamos aqui na página 279, cena 7 do ato 4, são 5 atos, eu falei errado antes, e eu tô quase acabando o ato 4, tá?
vai até a página 295, o ato 4. E assim, até agora o ato que eu mais gostei foi o terceiro, que é o que eu tava lendo antes. Porque ali no terceiro a coisa acontece, assim, vira uma desgraça, vira um horror o negócio. A gente consegue pegar bem mais uma noção de tudo. Do que aconteceu, do jeito que aconteceu, dá pra ter uma noção bem mais forte do impacto de tudo aquilo ali, apesar de nada ser definitivo ainda. As investigações estão acontecendo, o Oliver tá falando aí do que aconteceu sem dizer muito em específico, porque a gente parte do princípio de que ele já sabe o que aconteceu, né? Todo mundo sabe, mas eles não contaram a verdade. Ou que as coisas acabaram se encaminhando de uma forma que estourou pro lado dele, que é o que aparentemente aconteceu. Falta muito pouco pra eu terminar de ler, muito pouco mesmo. São 300 e pouquinhas páginas, 350 páginas quase. E eu já vou terminar de ler agora. Eu só pausei aqui pra falar pra vocês por causa que eu tô muito investida na história, bem mais do que eu achei que eu ia estar. Tô gostando bastante do livro e agora eu já vou terminar de ler, e assim que eu terminar de ler eu volto pra contar pra vocês qual foi a minha opinião sobre o final, porque tá quase tudo basicamente esclarecido já. Eu almocei e agora eu tô no meu intervalo, então acho que dá tempo de ler, tem bastante tempo ainda pra eu conseguir terminar essa parte aqui e vir contar pra vocês o que eu achei do livro. Não sei, eu tô com grandes expectativas, tô com algumas teorias, algumas ideias, não sei, tô empolgada pra saber o que vai acontecer. E me envolvi na história muito mais do que eu achei que eu ia me envolver. O ato 3 ali, assim, eu li gritando, ele me segurando, eu nem gravei muito porque eu tava assim tão envolvida que eu não consegui parar de ler. Eu li assim, meu Deus, socorro, gritaria, socorro, batida de caminhão, buzina de carro, foi bem assim, cachorro gritando, criança latindo. Foi exatamente assim que eu li o livro. Então vamos lá pra terminar a cena 7 e o ato 4. Eu acho o Oliver meio alheio à situação, meio alheio ao grupo. Não sei explicar isso muito bem. Rola uma tensão dele com um personagem específico, mas não da forma que vocês estão pensando. É uma coisa mais um ciúmes, vamos dizer assim. Mas eu sinto ele meio alheio ao grupo. Ele parece que, talvez até pra se proteger, não se aproxima tanto, não opina tanto. Ele fica mais na dele, vamos dizer assim. Não sei, ele me parece ser uma pessoa bem distante, assim, que não se aproxima demais pra não dar problema. E acaba dando problema igual. Terminei o ato 4 e agora nós vamos pro último ato, o ato 5. Que assim, cada final de capítulo, cada final de cena aqui é assim... sabe? Que raiva. Eu tô muito instigada, muito confusa, num bom sentido, sabe? Tô querendo logo que isso se resolva. Falta pouco. Pelo amor de Deus, alguém pode me explicar o que foi o final desse livro aqui? Se eu tivesse gravado pra vocês, a minha reação final ia ser 5 minutos de vídeo só eu fazendo assim, até acabar, porque como eu sofri, como eu fui triste no final desse livro, tá bom pra vocês, fui triste, sofri, LGBT não tem 1 minuto de paz. Ai, gente, sofri tanto, falando sério, fiquei tão tristinha com o final do livro, assim, achei o Oliver meio... Ai, não sei... Fiquei triste por ele, entendi até certo ponto, não entendi até outro ponto. Eu já imaginava um certo caminho, uma pessoa em específico, mas como as motivações eu não tinha certeza. Mas a pessoa já estava mais ou menos sabendo, já sabia. Então isso não foi uma grande surpresa pra mim, porque é uma coisa que vai se desenvolvendo mais pro final do livro. E alguns personagens ao redor soltam algumas... frases, umas falas, algumas coisas assim que a gente fica, tem dedo da autora. Ela tá colocando aqui isso pra deixar a gente aqui, ó, tudo as ideias. E eu fiquei tudo as ideias com esse livro. Termino este livro com um buraco no meu coração, sofrendo, tristinha, solitária. Ai, precisava. Era só não escrever o epílogo. Era só isso. Eu tô falando aqui de brincadeira, mas eu sofri bastante com o final do livro. Mas é isso aí, então, gente. Primeiro livro lido aqui. Eu tô muito feliz que eu consegui entender tudo desse livro em outro idioma. Gente, comemorem comigo. E tô muito feliz. Agora a gente vai ler A Casa dos Espíritos, que eu tô bem empolgada pra esse livro. E eu queria avisar pra vocês também que eu já li um livro da maratona, que a minha meta era ler 3 livros. E o outro deles foi Uma Magia Destilada em Veneno, que eu já li, mas eu li antes de começar o vlog, ali no final de semana que eu queria me distrair. E foi bem legal pra isso. Inclusive, é um livro com uma mitologia bem bacana. Mas agora a gente vai pra Isabel Allende. Vai ser meu primeiro contato com a autora, então bora! Eu tô num momento que eu acho que eu nunca mais vou ser feliz depois de terminar esse livro.
Gente, que? Esse livro ele foi me conquistando aos poucos. A gente vai fingir que eu não tô já na página 218, tá? Porém, ele demorou pra me conquistar porque lá no início eu tava meio assim com a história, os primeiros capítulos, e os capítulos são bem grandinhos até, mas agora eu tô bem engajada nela. É muito interessante pensar que esse livro aqui não existiria se não fosse a política. E quando eu digo isso é porque tudo começa a partir de um golpe de Estado em um país que a gente não sabe qual que é especificamente, mas de acordo com algumas coisas que existem aqui, a gente consegue fazer uma associação com países da América Latina, mais especificamente o Chile, que é de onde a autora vem. E isso motivou ela a ser escritora e também a escrever essa história que foi escrita há muito tempo atrás, então por isso a gente tem que se despir também de certas coisas para poder ler essa história aqui e aproveitar a experiência. Eu demorei um pouco, mas eu acho que agora eu tô conseguindo. Eu não tava me prendendo muito na história, mas eu acho que era porque eu não tava conseguindo sentir e eu tinha esperado uma outra coisa dela, pra ser bem específica, pra falar bem a verdade. Eu não imaginei que fosse ser o que ela tá entregando aqui, mas isso é um erro meu porque eu nunca leio sinopses, então eu acabo criando expectativas até infundadas várias vezes, que foi o caso aqui. Mas eu acho que isso eu consegui contornar e agora eu tô bem mais engajada na história e gostando bem mais e querendo saber, porque eu sei que vai rolar até uma reviravolta aqui mais pro final do livro, então eu tô querendo saber o que vai acontecer. A gente começa aqui o livro acompanhando uma família e existem várias coisas peculiares dentro dessa família. Algo que a gente pode citar aqui, além das características físicas de uma das filhas, que é a Rosa, ela tem cabelos verdes, e existe aqui um lado mais puxado para realismo mágico, que é a inserção de elementos mágicos, espíritos, comunicação com espíritos, clarividência, e isso existe na história também através da personagem Clara, que vai ser a matriarca da família que a gente vai acompanhar mais adiante. Só que como eu comentei pra vocês, a história começa a partir da política. E quem traz essa parte pra gente é o pai dessa família que a gente tá acompanhando agora, o pai dessas duas meninas que eu citei, porque ele é envolvido com a política e a gente consegue perceber os alinhamentos políticos dele, os pensamentos, a forma, digamos, um pouco à frente do tempo com a qual aquela família lida com as situações. Eles, por exemplo, não são 100% adeptos da religião. Quando comparados com pessoas que moram naquele mesmo lugar, eles são vistos com olhos diferentes por essas pessoas também, por terem pensamentos diferentes, por agirem de formas diferentes, e eles parecem ter uma dinâmica familiar bem respeitosa, o que foge bastante do conservadorismo da época também. Mas tudo vai acontecer a partir do momento que algumas pessoas com pensamentos políticos diferentes dessa família acabam decidindo envenenar o pai, mas tudo acaba dando errado e quem é envenenada é a Rosa, a filha dos cabelos verdes, que ela é quase uma figura mitológica aqui na história. Ela inclusive é citada como uma sereia, uma beleza bem surreal, contagiante, e ela estava prometida para se casar com Esteban Trueda. Por consequências aí do destino, eles se encontraram e eles iam se casar. Mas nesse momento o Esteban tá em um outro lugar e ele acaba descobrindo que ela faleceu, que ela morreu, e ele perde meio que o propósito da vida dele. O Esteban, ele é um dos protagonistas e ele conta, ele narra essa história pra gente. A gente tem uma mudança muito rápida de narradores na história, e isso assim é uma coisa que instiga bastante. A escrita também é uma escrita bem diferente, assim, não convencional, pelo menos pra mim. Ela tem uma escrita mais bruta, mais rebuscada, bem direta também ao ponto. Eu considero uma escrita bem direta ao ponto, mas com bastante floreios, assim, e acontecimentos, e são descrições longas também, mas isso não é uma coisa que me incomoda. Quanto à narrativa, ela parece ser bem comprida, tem uns textos bem longos nela, mas eu achei tranquilíssimo de ler. Isso não foi o que me deixou com mais dificuldade de me apegar, foi a história em si no começo, mas agora isso já passou, tá? Voltando aqui à narrativa, a partir do momento que essa irmã, a Rosa, morre, a Clara, que é essa outra menina que ela tem clarividência, ela se comunica com espíritos, ela mexe as coisas com o poder da mente, ela tem uma coisa de mediunidade assim mesmo, ela acaba fazendo um voto de silêncio e só volta a falar quando ela vai anunciar o noivado dela com o Esteban, que anteriormente era o noivo da irmã. E a partir daí a gente vai começar a acompanhar as gerações dessa família existindo. O Esteban com toda a agressividade dele, com toda essa questão de ele querer poder, porque poder é uma coisa muito presente na história, poder, política, sofrimento, força e toda essa parte também das escolhas de vida que as mulheres dessa família fazem, dessas 3 gerações que a gente vai acompanhar fazem, partindo aí do Esteban e da Clara, que são os pais dessa família,
a gente vai conseguir ver todo esse país acontecendo. Eu não sei explicar a sensação que o livro passa, porque ele me gerou tantos sentimentos diferentes, mas ele brinca muito com essas questões de funcionalidade de uma família, da questão geracional da história. A história começa a fazer perguntas pra gente indiretamente, como por exemplo, do que abrir mão sabendo qual o final da história, sabe? Porque tem um narrador aqui que já sabe o que é essa história, qual que é o fim dela e provoca a gente. Ele dá alguns detalhes, como por exemplo assim, ele achava isso, mas isso nunca vai acontecer. Então é um personagem que já sabe tudo o que aconteceu, que tá ciente da história daquela família, da história daquele país, que a gente não sabe qual é o país, né, como eu comentei, até então não foi citado. Mas eu comecei a me interessar muito mais pela história agora e muito mais pelas personagens. É uma história cheia de sofrimento, de dor, tem algumas cenas bem gráficas aqui também, violência contra a mulher também é algo que a gente vai encontrar aqui na história, então é por isso que a gente tem que se desprender um pouco também para poder absorver aqui o que a Isabel Allende tá querendo falar pra gente. Eu acho que esse livro aqui agrega muito, tá me agregando demais assim como leitora, para eu conhecer a escrita da autora porque eu não conhecia ainda. Eu tô muito chocada com o quanto ele me prendeu de um tempo pra cá, enquanto eu não tava nem um pouco interessada na história, não tava gostando nem um pouco. Só que são tantos detalhes, tantas peças se encaixando num quebra-cabeças, que eu tô começando a enlouquecer com essa história e a ficar muito mais interessada por ela. Eu demorei muito pra vir falar sobre ela aqui com vocês, né? Mas eu tava bem engajada na história e não queria parar de ler. E também tava tentando tomar cuidado pra não dar tanto spoiler pra vocês antes de vir falar aqui, porque esse aqui é um livro que eu acho que quanto menos a gente souber sobre ele, melhor. Então cuidado, mas aqui não vai ter spoiler, tá? Eu também tava pensando que eu consigo entender muito bem por que a Rory gostaria de ler esse livro, sabe? Faz muito sentido na minha cabeça, vendo a personagem, vendo a história. Eu, ao longo do caminho, fui mudando as minhas perspectivas sobre o que era a leitura. Primeiro era sobre uma família, depois não, é sobre política e como isso afeta um país e isso afeta uma família. Aí depois mudou de novo, é sobre força, sobre dor, sobre perda, sobre abrir mão de certas coisas, política e tudo mais. Então coisas vão se encaixando e se juntando. E o livro, na verdade, ele é um grande leque de informações pra gente sobre a vida dessas pessoas aqui. Eu não sei em que data em específico, em que ano que essa história se passa, mas eu acredito que faça muito tempo já, vendo aí datas, comparando com a realidade, mas a gente pode pegar aí algumas referências só. Isso é algo também que a autora pontua em alguns momentos, assim, pra meio que direcionar a gente sem especificar, o que é bem interessante também. Então a gente consegue ver tudo se desenvolvendo, uma pitadinha de uma coisa aqui, sabe? Uma dica aqui do lado, um comentário de um personagem. A gente vê ideais políticos sendo construídos dentro de uma família, por exemplo, o Esteban sendo extremamente conservador e ao longo da vida se tornando ainda mais, e em contraponto as filhas sendo de esquerda, tendo um pensamento completamente diferente, até por conta, acredito, de tudo que elas vivenciaram que o pai fez, porque o Esteban é uma pessoa muito péssima. Eu tive muito problema com ele no começo como protagonista, isso foi uma das coisas que me afastou um pouco da história, mas como a narrativa, ela dá não sei, tem uma coisa aqui, gente, um mistério, um negócio assim que pega a gente, e isso fez com que eu passasse por cima dele como personagem. Eu vou continuar aqui a leitura e depois eu volto pra contar pra vocês o que eu achei do final, porque agora eu preciso, assim, sentar e terminar de ler esse livro, porque não vai ter jeito, eu vou ter que acabar de ler pra eu saber o que vai acontecer e até onde a Isabel Allende vai me levar com esse livro aqui, porque eu já não sei mais aonde que eu tô. Olha, gente, o livro todo é muito triste, muito fúnebre, mas aqui, neste capítulo que se chama O Terror, o que foi prometido o livro inteiro começa a acontecer, sabe? A gente caminha todo esse tempo aqui pra chegar até ali agora, que é onde acontece... Meu Deus, não que não tenha acontecido muita desgraça antes, acontece muita desgraça nesse livro aqui, assim, é muito triste, é muito solitário, a gente entende muito bem por que o livro se chama A Casa dos Espíritos, e eu acho que o título vai muito além. Ai, eu acho que essa capa transmite muito bem a história, assim, sabe? Exatamente o que ela transmite tá aqui na capa. É muito triste, a gente vê essas gerações dessa família passando por tudo isso, a família ruindo, sabe? A família se desprendendo das terras... Ai, é muito triste a gente ver aquele patriarca que é uma pessoa horrível, abusiva, e aquelas mulheres nas mãos dele até hoje, então, assim,
Meu Deus, gente, tem que ter estômago pra ler esse livro, porque ele me deixou muito deprimida. Se eu já tava deprimida antes, imagina agora. Eu tô, assim, desolada com esse livro e eu tô quase acabando já. Peguei um chazinho pra acalmar aqui, porque os últimos momentos do livro, assim, ó... Eu li esse livro inteiro assim, ó. O livro assim na mão. É muito triste esse livro. Meu Deus do céu. Juro. Não consigo mais... Não consigo. É bem verdade aquele negócio que fala, né, que vaso ruim não quebra, né, Esteban? Meu Deus, gente, Ai, que... Ai. A gente vai pro último capítulo. Terminei triste e arrepiada. Eu vou passar os próximos 20 anos da minha vida pensando nas peculiaridades e nos mínimos detalhes que compõem aqui a história. Desde o cachorro, que a gente não sabe se é um cachorro de verdade, até os nomes das protagonistas da família. A parte também do misticismo, do realismo mágico também é muito presente, não só através da Clara, mas também de alguns outros personagens aí que estão na fazenda, que é onde eles passam grande parte do tempo aqui na narrativa. É muito triste ver o desenrolar da história, muito triste ver o que acontece com as protagonistas, em especial as mulheres, porque aqui os homens, pelo amor de Deus, mas é algo muito sobre conexão também das protagonistas, das personagens, sobre as vidas delas e como elas se sujeitaram a coisas porque sabiam que precisavam ser feitas aquelas coisas, sobre as concessões que elas fizeram nas vidas delas, principalmente a Clara, porque a Clara, ela conseguia ver o futuro, né, então ela sabia o que ela precisava fazer, e como isso é tratado de forma muito natural na história. Eu acho isso muito legal também, porque começa a acontecer e as coisas vão tomando conta. Por exemplo, a parte política, ela sempre é muito presente, mas do meio, um pouquinho mais do meio pro final, ela toma conta. É um livro que tem muitos elementos que eu gosto de acompanhar. Ele é bem intimista, ele é bem melancólico, bem triste, violento também, bastante violento, de diferentes formas, mas que provoca a gente, que deixa a gente triste, deixa a gente mal. Eu fiquei bem mal lendo esse livro, pelas protagonistas, pelas personagens, e por saber também que isso foi inspirado em histórias reais, então isso mexe bastante comigo, mas mais ainda também porque é uma escrita muito envolvente, é uma escrita muito dolorida. Ela é bela, ela é bonita, mas ela é direta e triste e melancólica, e eu gosto de livros melancólicos. Algumas palavras ou termos, assim, eu acho que... não sei como eu me sinto a respeito deles, mas não sei se precisava ter sido utilizados, mas faz tempo que esse livro foi escrito também, então... eu sempre fico com essa dualidade, assim, não sei muito bem o que sentir, o que pensar, mas eu acho que eu consegui aproveitar muito essa história. Era uma meta do meu ano, então tá cumprida a meta finalmente. Gostei de ler esse livro, achei muito interessante, valeu muito a pena conhecer a escrita da Isabel Allende, com certeza. Eu sei que esse livro aqui é muito aclamado, e eu acho que é um classicão, vale muito a pena ler. A gente tem que se desprender de certas coisas, como eu comentei, quando a gente vai ler livros clássicos. Eu acabei me colocando no lugar das personagens, eu acho que eu me conecto muito com personagens quando tem histórias de gerações, por causa que na minha família somos eu, minha mãe e minha avó, e todas mulheres, todas filhas únicas, então acho que isso pega uma conexão comigo, assim, e engrandece a minha experiência com a história. Eu acho que eu senti um pouco isso aqui, de união nas personagens. Então foi um livro que valeu muito a pena ter lido agora. Eu gostei muito dessa experiência. Eu tinha que ter essa experiência pra saber como é que seria a escrita da autora. Talvez mais adiante eu pegue algum outro livro dela pra ler, não sei. Mas por enquanto, então, tá lido Isabel Allende. Esse então, pessoal, é o nosso vídeo de hoje. Foram leituras ótimas, bem diferentes, né? Mas que eu acho que a Rory ia gostar de ambas as histórias. Muito obrigada por terem assistido o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like de vocês, que é muito importante pro engajamento aqui do canal. Comenta aqui embaixo se tu já leu esses livros e o que tu acha dessas histórias. E a gente se vê no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!